Olá pessoal, o nosso grupo vai falar sobre o asfalto para a pavimentação. As estruturas de pavimento são sistemas de camada assentes sobre uma fundação chamada subleito. O comportamento estrutural depende da espessura de cada uma das camadas, da rigidez e do subleito, bem como a interação entre as diferentes camadas do pavimento. A engenharia rodoviária subdivide as estruturas de pavimento segundo a rigidez do conjunto. Um extremo tem-se as estruturas rígidas e o outro as flexíveis. Beleza. Rígidos, que em geral são associados aos de concreto de cimento Portland, são compostos por uma camada superficial de concreto de cimento Portland, apoiada geralmente sobre uma camada de material granular ou material estabilizado com cimento, associada sobre um subleito ou reforço de subleito quando necessário. Os pavimentos flexíveis em geral são associados aos pavimentos asfálticos, que são compostos por camada superficial asfáltica apoiada sobre uma camada de base, de subbase e de reforço de subleito, que são constituídos por materiais granulares, solos ou mistura de solos, sem adição de agentes cimentantes. Dependendo do volume do tráfego, da capacidade do suporte subleito, da rigidez, da espessura das camadas e condições ambientais, uma ou mais camadas podem ser supridas. Os revestimentos das estruturas de pavimento, em geral, são submetidos aos esforços de tração e compressão, devido à flexão. As camadas abaixo do revestimento são principalmente submetidas aos esforços de compressão. A camada abaixo do revestimento, em alguns casos, ela pode ser quimicamente estabilizada para proporcionar uma coesão no material, aumentando assim a sua rigidez. Aumentando a sua rigidez, ele vai também aumentar a sua resistência à tração. Nos solos mais finos, esse material existe também uma coesão, mas ele não tem uma boa resistência à tração, diferente do material que foi quimicamente estabilizado, que ele foi criado justamente para ter uma boa resistência à tração. No caso de pavimentos de concreto e cimento podres, devido à elevada rigidez do revestimento em relação às camadas de baixo, a carga é distribuída por uma grande área em relação à área de contato pneu-pavimento, fazendo com que os esforços para as camadas de baixo sejam aliviados. No caso do pavimento asfáltico, a razão entre a rigidez do revestimento em relação às camadas de baixo não é tão grande, ou seja, o revestimento do pavimento asfáltico ele não é tão rígido como o do concreto e cimento polish, fazendo então com que as cargas sejam divididas por uma área mais restrita, uma área menor, fazendo então com que todas as tensões sejam divididas por todas as camadas abaixo. O pavimento deve ser dimensionado para o tráfego previsto no período de projeto e para as condições climáticas a que estará sujeito. As diferentes camadas devem resistir aos esforços solicitantes e, por sua vez, transferi-los às camadas subjacentes. As tensões e deformações a quais a estrutura estarão sujeita dependem principalmente da espessura das camadas e da rigidez dos materiais utilizados. As estruturas de pavimento são projetadas para resistirem a numerosas solicitações de cargas sem que ocorra danos estruturais fora do aceitável e previsto. Os principais danos considerados são a deformação permanente e a fadiga. Para se dimensionar adequadamente a estrutura de pavimento, deve-se conhecer bem as propriedades dos materiais que as compõem, sua resistência à ruptura, permeabilidade e deformabilidade frente ao efeito do clima e à repetição de carga. A mecânica dos pavimentos é a disciplina de engenharia civil, que trata dessa forma de entendimento do pavimento como sistema em camadas, no qual devem estar compatibilizadas as tensões e deslocamentos solicitantes com as propriedades dos materiais e espessuras das camadas. Esses conceitos devem ser utilizados no dimensionamento da estrutura e condicionam a escolha dos materiais.
Propriedade dos materiais de base, subbase e reforço de subleito. Para os materiais de base, subbase e reforço de subleito, empregam-se métodos de seleção e de caracterização de propriedades. A seleção é uma etapa preliminar que consiste em averiguar os materiais disponíveis quanto às características da natureza para serem empregados na estrutura dos pavimentos. As características de natureza interferem nas propriedades geotécnicas no estado compactado. De maneira geral, os materiais de pavimentação compactada devem se apresentar resistentes e pouco deformáveis e com a permeabilidade compatível com a sua função na estrutura. Os materiais são basicamente constituídos por agregados, solos e, eventualmente, aditivos como cimento, cal, emulsão asfáltica e entre outros. Índice de suporte Califórnia. É feito um ensaio para a determinação do índice de suporte Califórnia, que tem como objetivo avaliar a resistência do material frente a deslocamentos significativos, sendo obtido por meio de um ensaio penetrométrico em laboratório. O asfalto é um dos mais conhecidos tipos de revestimentos que cobrem as estradas e ruas pavimentadas. É um material espesso e pastoso. Os tipos de asfalto para construção civil são encontrados de forma líquida ou semissólidos, sendo um material caracterizado por sua viscosidade e sua cor negra de aparência pegajosa. Habitualmente, os 3 primeiros tipos de asfalto são mais empregados nos trabalhos de pavimentações de ruas e estradas, e os outros servem perfeitamente para impermeabilização. Atualmente, as emulsões asfálticas oferecem mais benefícios se comparados aos tipos de asfalto diluído e também cimento asfálticos. Uma emulsão asfáltica é feita de gotas de asfalto bem leves e finas, dispersas na água com base em agente emulsificador, constituído por moléculas classificadas em polares e não polares. O primeiro é solúvel em água e o segundo solubiliza em asfalto. O cimento asfáltico de petróleo é produzido a partir do processo de destilação do petróleo, tornando-se material semissólido ou sólido e viscoso, com propriedades aglutinantes e impermeabilizantes. Tem como características durabilidade, flexibilidade e alta resistência a sais, álcalis e ácidos. Apresenta comportamento termoplástico, tornando-se líquido quando aquecido e sólido após passar por um processo de resfriamento. O cimento asfáltico de petróleo é utilizado na formulação de muitos tipos de tintas asfálticas anticorrosivas, para isolamento acústico e térmico, e impregnação de papel, além de servir como material adquirido. Os tipos de asfalto mais comuns são constituídos quase que exclusivamente de betume, uma substância composta de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Os principais tipos de asfalto usados na construção do asfalto são cimento asfáltico de petróleo, asfaltos diluídos de petróleo, emulsões asfálticas iônicas, não iônicas e catiônicas. Emulsões asfálticas aniônicas, asfaltos oxidados por catálise, além dos tipos de asfalto poliméricos e concreto betuminoso usinado a quente.